Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas, e hoje eu vou trazer um livro maravilhoso, baseado numa trilogia mais maravilhosa ainda, iniciada pela cabeça do George Lucas, quando em 1977 ele lançou o primeiro filme desta trilogia, chamado Uma Nova Esperança. Star Wars. Nós estamos diante, na minha perspectiva, de um dos maiores fenômenos cinematográficos, cheio de valores inseridos dentro da obra. Como eu disse para você, nós temos uma trilogia em nossas mãos, e este livro que está aqui, eu o tenho desde 2016, perdão. Agora há pouco tempo, se enganado não estou, eles fizeram uma reedição muito bonita, e essa reedição ela brilha no escuro, né? Essa trilogia ela foi importante por alguns movimentos, principalmente por conta das ações que vão revolucionar os filmes de ficção científica e os seus efeitos especiais. Então você tem Uma Nova Esperança do George Lucas, logo depois você tem uma segunda parte dessa trilogia feita com o diretor Donald Glut, que ele vai fazer então o Império Contra-Ataca. Mais à frente, fechando, o James Caan, que vai trazer o Retorno de Jedi. O James Caan, se você não se liga muito, ele é autor desta obra aqui, ó. Ele foi diretor dessa obra aqui, Os Goonies. Eu tenho aqui em brochura, e a Dark Side acabou por nos trazer também esse livro em capa dura, também um livro comemorativo e que vale muito a pena. A especialidade em trazer roteiros para os livros por parte da Dark Side tem sido bastante exitosa. Olha aqui, ó, o livro Labirinto, o filme Labirinto, do nosso Jim Henson. Inclusive, eu já tenho o vídeo tanto do Labirinto quanto de Goonies aí no canal, basta você procurar. Essa ideia de roteirizar os filmes para os livros, ou seja, trazer os roteiros desses filmes para os livros, é muito interessante, porque nem todo mundo teve nas suas mãos a oportunidade de ver esses filmes. Tem muita gente que nem quer ver, infelizmente. Os Goonies, por exemplo, vai ter uma reedição dentro dessa indústria cinematográfica. Por mim, não valeria a pena ter, né? É uma obra maravilhosa e que abrigou grandes, ainda jovens na época, mas grandes ícones cinematográficos hoje. Lembrando que este livro aqui, ele representa os episódios finais da saga Guerra nas Estrelas, tá certo? Depois, o George Lucas e Companhia Limitada acabaram por produzir os outros filmes, que na verdade eram etapas anteriores a isso que está aqui. Quando você começa a ler esse livro, você já está vendo o Império subjugando as repúblicas menores, eliminando a velha república. Palpatine já não é mais um senador, é o terrível imperador. Darth Vader, você já sabe o que aconteceu com ele anteriormente, e aí a história chega num movimento em que há uma reação dos mais fracos diante dos mais fortes, até que, pela insistência da esperança, eles acabam vencendo todo esse ciclo, tá certo? Agora, voltando lá a esses grandes caras, você vai ter personagens maravilhosamente interpretados, né? O Luke Skywalker, que é o Mark Hamill, o Harrison Ford, que acabou sendo o Han Solo, a Carrie Fisher, já falecida Princesa Leia, Alec Guinness, que foi o Obi-Wan Kenobi, o David Prowse e o James Earl Jones. James Earl Jones, gente, é uma das vozes mais maravilhosas e um dos maiores autores e
e atores de cinema que eu já vi. Faleceu há pouco tempo e eles interpretavam o corpo e o outro a alma, a fala do Darth Vader, certo? Todo esse emblema e essa qualidade que esse livro nos traz, ela está merecidamente apontando para o que foi esse filme, né? Tanto as ilustrações gráficas que aqui estão, a própria forma como esse livro nos chega às mãos, ele nos faz, mesmo que tenhamos visto o filme, saibamos que muito do que está aqui não está no filme, ele nos leva a perceber toda aquela pulsão estrelar, digamos assim. A Star Wars, ela tem uma questão para mim importantíssima. Ela revolucionou a ficção científica e, mais ainda, ela revolucionou os efeitos especiais. Você vai poder ver em vários documentários sobre Star Wars que parte de tudo aquilo que foi feito como efeito especial dentro do filme, principalmente em 1977, como a Estrela da Morte, por exemplo, foram maquetes muito bem produzidas, que para aquela época não tinha algo parecido, e que quem vê hoje esses filmes remasterizados, ainda que saiba que há uma grande defasagem, uma grande diferença tecnológica entre 1977 e 2024, é importantíssimo entender que respeitar tudo que foi cinematograficamente feito naquela época precisa ser ultra respeitado. Não à toa Star Wars virou uma febre. Eu sempre digo o seguinte: a questão que o George Lucas insere no filme, tem gente que não concorda com essa opinião minha, mas ela dialoga com muitas filosofias e muitas religiões encontradas na humanidade. É impossível, por exemplo, você pensar no mestre Yoda, em Obi-Wan Kenobi, sem pensar muitas vezes no budismo. A mim é impossível não ver a regeneração do Darth Vader como um elemento simbólico propalado pelo cristianismo, né? As questões das culturas planetárias me parecem às vezes as questões das culturas terrestres. O pessoal da Ásia, a galera mais da América do Sul, os indígenas. E uma coisa que me dá muita alegria nesse filme, eu tenho um Shih Tzu aqui em casa, o nome dele é Calvino, e eu sempre brinco o seguinte: é impossível, realmente é impossível que o George Lucas não tenha pensado no nosso querido Calvino, no Shih Tzu, para fazer os Ewoks, que são os habitantes de Endor, lá no final, que inclusive acabaram por fazer 2 filmes ligados a esses personagens, que não deu muito certo não, mas se você parar para pensar, há uma diversidade de personalidades e de raças em meio a um grande tema: o bem e o mal, a esperança e a transformação, a vitória, a consciência, aquela questão estoica dos próprios Jedis. E isto, gente, acaba por nos dar algumas consciências e consistências éticas, né? Quando você tem o primeiro filme da trilogia, né? A Nova Esperança, você começa a se ater e a conhecer o Luke Skywalker. É com ele que você vai andar e vai ver aquela história da jornada do herói, porque a jornada do Luke Skywalker é uma jornada que vai fazer chegar a ser um Jedi. E todos nós sabemos qual foi esta cultura e como ele teve que vencer-se mentalmente e também vencer os opositores externos. Quando você vai lá para o segundo, o Império Contra-Ataca, você mostra de novo Darth Vader voltando com toda a força, e o grande enigma que está ali quando a identidade do Darth Vader é revelada e causa um paradoxo. Pode o bem e o mal vir do mesmo lugar ou serem tão próximos? Pode um ser tão ligado ao outro e ao mesmo tempo lutarem por situações tão diferentes? Ou será que o que é mal pode se retornar bom? E será que o bom pode vencer os elementos que
tragam a ele a ira, a raiva, e ter por trás disso um imperador que é um antigo senador Palpatine, mas um homem mau, um homem que influencia negativamente e percebe o lado escuro da força como algo superior àquilo que os Jedi representam. O terceiro me parece que é aquela questão da vitória, a questão da derrota da malignidade, da esperança humana por isso, sabendo que isso neste mundo me parece uma utopia, mas que ela se acaba sendo guardada nos mais diversos aspectos religiosos, mais do que os filosóficos. E aí você tem o Retorno de Jedi, que é essa conclusão não apenas da trilogia, mas é a conclusão de toda a saga Star Wars. Sabemos que hoje, já junto com a Disney, o pessoal do George Lucas traz não apenas aquilo que nós percebemos, nós vimos, nós tivemos contato direto em 77, 78, 79. É muito mais do que isso. Só para que vocês tenham noção, quando esse filme foi feito, eu tinha 20 anos. Uma das questões que me acham muito legal dentro do livro é a forma como ele nos chega escrito. Por exemplo, no último planeta, dentre os mais diversos planetas existentes na saga, há um texto muito bonito. As árvores de Endor tinham mais de 300 metros de altura, seus troncos cobertos em cascas ásperas e mofadas erguiam-se como um pilar, alguns deles com circunferência do tamanho de uma casa, às vezes finos como uma perna. A folhagem era fina, comprida, estreita, mais rica em cores, espalhando a luz do sol em delicados padrões verdes azulados sobre o chão da floresta. Dá para você fazer a sua Endor com a sua própria cabeça. Por falar nisso, quando a gente fala de Endor, a gente tem que entender quantos planetas ou tantos planetas foram existentes em meio a toda esta saga, né? Então você vai ter Tatooine, você vai ter Coruscant, Naboo, Hoth, Endor, Dagobah, Mustafar, Alderaan, Kashyyyk, Bespin, Camino, Geonosis. Lembrando que Tatooine é o planeta do deserto do Luke Skywalker, onde tudo começa, onde todo o processo de esperança se dá a partir daí. Todos esses elementos, eles são constituídos, né, dentro de vários personagens, sejam eles orgânicos ou sejam eles robôs, né? O que me parece mais interessante em todo esse aspecto é o fato de que há uma relação muito interessante em que os elementos internos à saga, eles fazem parte de uma costura que o George Lucas pensou e que depois o pessoal viajou numa rotina de relações entre esses personagens, ou seja, personagens já mortos têm responsabilidade com personagens vivos, porque há um certo legado neles, seja esse legado positivo ou não, para que a história se constitua. O R2-D2, por exemplo, os robôs, em dado momento, eles começam a ter aquilo que a gente chama de sentimentos e honrarias. Eles são capazes de superar a artificialidade da sua existência e doar até mesmo por conta de algo maior do que tudo aquilo que a gente percebe, de tudo aquilo que a gente vê e de tudo aquilo que a gente entende como maligno nisso tudo. O que eu assimilo neste livro, muito sinceramente falando, o C3PO, né? Como ele tem uma clareza de um ser vivo mesmo, a amizade que ele acaba tendo não só com os humanos, como também o seu amigo. As batalhas, as guerras, as lutas, os personagens, todos eles estão encarnados num movimento único de vitória do bem sobre o mal. Existem algumas questões que o George Lucas dizia que ele não esperava, realmente ele não esperava que essas questões todas do filme tivessem tanta pujança, ainda que fosse naquele tempo. Mas
todo o ritual de produção desse filme, ele tem, e também do livro, o livro vai destacar, mas o filme tem uma alma que nos mostra que tudo foi muito bem pensado. Quando você olha para o Darth Vader e a sua roupa, ela é encarnada a partir das roupas dos samurais. Os troopers, Stormtroopers, a armada do Império, ela tem todo o uniforme, toda a tendência estética da SS, assim como os rebeldes, mas que parecem os soldados britânicos do deserto. Tá? Então há também aqui uma determinação, e nesse sentido eu acho meio perigoso, da assimilação de exércitos que realmente existiram e encorpá-los como o bem e o mal. Mas ainda assim é muito grave não olhar para isso e não compreender que ali há uma criatividade muito importante no delineamento da narrativa. Se você for ver a história dos mitos, a jornada do herói, como eu falei, questões voltadas às religiões, as filosofias, sejam elas quais forem, tanto fosse o niilismo como aquela tradição romântica literária, e o paradoxo das relações, eles vão ser achados aí dentro. O fato que me parece mais importante é que quando você vê o filme, você entende o quanto foi transformador e quanto foi importante, e vai também saber por que ele entrou na nossa mente. Tá certo, gente? Um grande abraço para vocês. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Olha o cara buzinando aqui na minha casa sempre a essa hora. Curta o vídeo com buzina e tudo. Espero vocês até a próxima. Até lá.